Na semana passada, temos um jornal aqui da nossa região, da cidade de Rafar, que completou 30 anos de existência. É muita história, não é, Marquinhos? Opa, 30 anos, Jornal Semanário, Grande Túlio tá aqui para bater um papo com a gente. E para falar um pouquinho mais sobre esse tempo de existência do periódico Jornal Semanário, está aqui Túlio Darós, que vai falar um pouquinho a respeito da história do Jornal Semanário. Túlio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Toninho. Bom dia, Marquinhos Graziani. É um prazer estar aqui na Rádio Raiz FM, que abriu as portas para que a gente pudesse falar um pouquinho da história do Jornal Semanário, um pouquinho da nossa história também. Agradecer de antemão já ao nosso amigo Carlão Masqueto e a todos os ouvintes da Raiz FM que estão nos acompanhando aqui e também os internautas. Estamos fazendo uma transmissão aqui pelo Instagram no meu pessoal e depois vamos retransmitir aqui da Raiz FM nas páginas lá do Jornal Semanário. Maravilha. Túlio, pra gente então começar esse bate-papo, nós estávamos conversando em off aqui e inclusive o Túlio estava mostrando, está nas mãos dele aí, um livro, né, do Jornal Semanário, que foi Vamos acertar aqui. Criado em 1991 e por incrível que pareça, quem é a celebridade que está na primeira edição do Jornal Semanário, Túlio? Sabe que foi legal, eu fui mostrar aqui pro Jean, primeiro ali na frente, que me chamou para um café enquanto vocês entrevistavam nosso amigo Campassi, e olha quem que eu achei aqui, vou compartilhar com vocês. Vamos ver, vocês conseguem saber aí quem é o Chitãozinho, quem é o Chororó aqui e quem é o Ademir Moreira? Ademir Olha o cabelinho. Essa foto tá na primeira edição do Jornal Semanário, que ela circulou, na verdade, no dia 25 de maio de 1991. O jornal foi fundado no dia 15 de maio, mas a primeira edição circulou, então, no dia 25 de maio de 91. Então, falando da sua fundação, da sua criação, Túlio, conta um pouquinho da história do jornal, desde lá do início, quem começou com o jornal e depois, durante todos esses anos aí, como o jornal foi se inovando às novas tecnologias. Legal, vamos mandar um abraço primeiramente ao tio Zé Coquinho, né, que é o José Carlos da Roça, que junto com o João Proença, são os fundadores do Jornal Semanário, né, eles começaram lá em 1991, quando ainda na época a impressão ela era totalmente diferente, tempos eram outros, a questão de captação, de informação, de notícia, enfim, eram tempos bem mais complicados para a informação. Em que tinha que juntar as letrinhas do chumbo, né? Isso, tinha a letrinha de chumbo, tinha a máquina que fazia aquelas chumbo, letrinhas, né? Lá. Nossa, imagina só. Que era a máquina linotipo, né? Então a máquina impressora, eu lembro até hoje, eu tenho a visão assim, as folhas voavam. Quantos assim, anos você tá hoje, Túlio? Eu tô com 34. Nossa, você tinha 4 anos, cara. Tinha 7 anos. 7 anos quando eu comecei a entregar o jornal. Mas assim, já frequentava ali, curioso desde o início, né? Assim, é muito interessante porque até o Toninho é um dos colegas nossos lá, a gente acabou crescendo junto uma boa parte, né, da nossa infância, né, Toninho? Primeiro emprego. Como entregador de jornal, jornaleiro. A gente era jornaleiro, época que a gente passava bem, né, Toninho? Mas você entregava mesmo nas casas? A gente entregava. Ou jogava ali no Rio? Não, a gente entregava, fazia o maior esforço para poder vender, os jornais que a gente vendia, a gente ficava com o dinheiro. Isso. Naquela época, acho que era R$1. Isso. A hora que chegava no final do trajeto, eu e o Túlio gastava todo o dinheiro comendo salgadinho no bar ali na pracinha. Esqueci o nome. Do Coelho. Do Coelho, Coelho. Tinham vários, na verdade, a gente era cliente pontos. de vários pontos. A gente ia entregando o jornal e ia passando. Eu lembro até hoje, até lembrar do Marcão Lanches, né? Você lembra que quando a gente vinha entregar jornal em Capivari, era R$1,99 o X-salada com suco de copo e a gente parava de manhã, 8 horas da manhã, parava pra comer X-salada. Assim, é época muito... E o legal disso, Marquinhos, eu tô contando isso do Toninho, que foi uma passagem que a gente teve junto, mas assim, teve muita gente que passou. Muita gente mesmo que... Eu fiz uma postagem há um tempo atrás aí, que até o Toninho participou lá, falando um pouco, né, que na nossa época tinha o gravador, que a gente tinha que gravar, gravadorzinho de fita, tinha que anotar... A foto era aquela que tinha que rebobinar a máquina de filme, depois revelar. Então você gastava um filme inteiro para usar 1, 2 fotos, para ver. Então tinha que ser bom mesmo no gatilho, né? Sim. Então assim, e muita gente passou, desde jornalistas, entregadores, impressores,
gente do comercial, sabe? Eu falo que o Jornal Semanário, além de ser um veículo de comunicação que contou a história, que conta a história dos fatos, da cidade e de pessoas, ele é uma escola, né? Com certeza. É um orgulho pra gente ver hoje. É um orgulho, assim, eu contei um pouco da minha história nessa última edição que teve, mas assim, você vê, o Toninho participou também, né? Você vê o Toninho, hoje, na Rádio Raízes, desenvolvendo esse trabalho de jornalismo. Você pega pessoas como Ivanete Cardoso, Andréia Palhardi, Claubigene, Daniela, Laila Bragueiro, todos que seguiram na área do jornalismo e são grandes profissionais. Então é muito gostoso. E também as pessoas que foram entregadores de jornal também, igual a gente, e criaram, assim, pegaram aquele espírito do jornal, sabe? De você ser responsável e tudo mais, e levaram isso pra vida. E as pessoas lembram daquele tempo, não como um tempo, assim, difícil, mas como um tempo de aprendizado, um tempo gostoso. Porque fácil não era. A gente trabalhava até de madrugada, levantava cedo depois para distribuir o jornal. Porque o jornal tinha que ser intercalado, né? Não é igual hoje, sai pronto na máquina. E fora que não era produzido aqui, né? Ou era? O jornal era impresso aqui? Era impresso aqui. Na época, na cidade mesmo? Tinha um maquinário próprio na época. No comecinho era impresso fora, depois... então, assim, foram ciclos, né? Sim. Só que aconteceu, depois a gente mudou do offset para rotativa. Rotativa são aquelas máquinas grandonas onde o jornal... Ele passa no rolo, ele passa branco, sai prontinho, dobrado, intercalado lá na frente. Você só encaderna os cadernos mesmo, né? Só caderno 1, caderno 2, caderno 3. Então hoje é tudo mais fácil. Eu mando o jornal aqui 9 horas da noite. Se eu quiser ir lá na gráfica 11h30, meia-noite, o jornal tá pronto. Então, assim, é muito rápido. Evoluiu muito com o tempo isso aí. Mas assim, o aprendizado que a gente conquista ao longo de 30 anos, que eu parei outro dia para pensar, 30 anos é tempo. Todo o segmento, né? A gente que tá ligado aí, conhece muitos amigos que têm um empreendimento e sabe que 30 anos, né, no caso aí do jornal, eu acredito que foram muitas fases, né? Às vezes sim. Momentos difíceis que você fala, puxa, será que é interessante continuar, não é? Né? Muitas adaptações, né? Até falando um pouquinho do nosso amigo Campassi, eu cheguei até a ser aluno dele nos cursos de empreendedorismo e tudo mais. É aquela questão, se você tem dois caminhos. Ou você fica parado, ou você se adapta. Porque como a rádio também teve, com essa questão da tecnologia que veio, na verdade só aumentou o trabalho pra gente, né? Porque hoje você tem que fazer, no caso do jornal, você tem que fazer jornal, você tem que fazer o site com notícias. Se você não postar ali no prazo de 1 hora, você perdeu a notícia. Já era. Passaram por cima. Aí você tem que aprender a ser cinegrafista... Entendeu? Fotógrafo, cinegrafista, editor de vídeo, é muita coisa para você fazer, e a estrutura ela tá cada vez mais enxuta, né? Essa é a verdade. O grande desafio do jornalismo hoje, dos meios de comunicação, é esse, com equipes enxutas, só que com profissionais que acabam fazendo muito além do que a profissão exige, que é você buscar a informação e levar ela da maneira correta pro ouvinte, pro leitor, né? Túlio, então começou lá com o seu tio e o seu Proença. Isso. Depois teve a passagem também do seu Zé Maria de Campos. Zé Maria de Campos, ele veio... Na verdade foi assim, ele era sócio ele ficou sócio do meu tio Zé Coquinho. E aí uma fase, eu comprei a parte de Zé Maria de Campos. Ficou eu e meu tio. Depois, em 2015, eu acabei comprando a parte do Zé Maria de Campos e fiquei com 100%. Do jornal. Uma fase, infelizmente, que o Zé já estava abatido de saúde e tudo mais, e a gente optou aí em conjunto acabei adquirindo a parte dele, ficando, e estamos tocando até hoje, né? Com a minha fiel escudeira, que é a Daisy, que está comigo desde aquela época
de quando eu comprei, assumi 100%, que sem ela eu falei, ó, se você não vier comigo, eu não assumo, né? Então ela deixou o emprego dela, veio comigo, e hoje, eu não tenho vergonha de falar, ela é quem toca 99% do Jornal Semanário, é ela que toca. Ela que faz toda a parte administrativa, comercial, logística, ela que pega o jornal de manhã, conta, separa para os entregadores, depois sai nas bancas, vai deixar o jornal na banca. Graças a Deus eu tenho, não é uma sócia, é uma companheira aí que me ajuda bastante. E eu faço mais essa parte, né, do jornalismo, a parte da direção geral, da diagramação, e também da condução, né? Hoje a gente tem também a Ivanete, que é a colaboradora nossa lá, uma colaboradora semanal, toda semana ela está colaborando com as notícias, a gente discute a pauta junto. Enfim, a gente vai tocando aí, né, da maneira que, quando precisa de um trabalho de foto, temos os parceiros também. E tem também, isso é importante falar, né, Toninho? Porque as pessoas, quando veem os veículos de comunicação, acham que é um contra o outro. Isso aí mudou muito, né? Principalmente com a chegada de nós jovens, né? Antigamente tinha muita rincha no jornal. Eu lembro, porque um dono de jornal não podia ver o outro, era aquele embate, né? Com certeza. Eu cheguei até a pegar uma época. Hoje não, hoje se eu ligar pro Toninho, você não fornece uma foto para mim? Qualquer um meio de comunicação aqui, a gente tem essa troca, né? Então, assim, acho que perdeu um pouco daquela rincha, né? Hoje, o conteúdo, a informação, o aprendizado, acho que ele tem que ser passado, ele tem que ser compartilhado. Se você não compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você também aprende, né? Então acho que as pessoas têm que levar isso consigo. Mas isso entre os profissionais de direita e de esquerda, né? Existe essa união. Agora, porque a gente vê aí como é que você está vendo esse cenário político aí com relação à imprensa, Túlio? Olha, eu vou ser bem sincero para você. Uns falando a imprensa antiga, né? É complicado, a gente que vive aqui no interior, porque existem dois interiores. Existe o interior Campinas e existe o interior que é onde a gente está aqui. As pessoas têm uma grande diferença. E assim, aqui a gente tem que se preocupar muito com a qualidade da informação e com a verdade da informação. Porque se você falar alguma coisa errada ou transferir alguma informação errada, você é cobrado instantaneamente e a pessoa vai lá bater na sua porta. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa dinâmica de trabalhar no jornalismo aqui, que muitas pessoas às vezes acabam não entendendo, mas tem um cuidado muito diferente de Campinas. O cara publicou alguma coisa lá, até ele descobrir quem escreveu, ele ter acesso. Aqui não, a gente é acessível para todo mundo, né? Então, assim, o cuidado é muito maior com a informação, né? Então, essa credibilidade que a Rádio Raízes tem, que o Jornal Semanário tem, que conquistou ao longo de tantos anos, se deve a isso, né? A gente pode andar na rua tranquilo, dificilmente a gente vai apanhar na rua, né? Porque a gente está trabalhando com informação verdadeira, a gente está trabalhando com tranquilidade, e no caso do Jornal Semanário, a gente procura o quê? Deixar que o leitor tire a conclusão daquele assunto. Por isso que a gente ouve todos os lados envolvidos, para que o leitor tire a conclusão. A nossa opinião a gente deixa para falar no editorial ou na nossa rede social particular, porque pode não parecer, mas felizmente para as boas mídias e infelizmente para as más mídias, tem muita influência ainda na vida das pessoas, no pensamento das pessoas. Muitas pessoas usam a sua fala, a fala do Tony, o que a gente escreve, acabam não buscando outro meio de informação e eles levam aquilo como verdade. Por isso a gente tem que ter a responsabilidade de levar essa informação da maneira... a nossa responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Túlio, nós queremos agradecer a sua participação na manhã dessa sexta-feira. Sei que hoje o dia é corrido, mas você tirou um tempinho, porque hoje é dia de edição do Jornal Semanário. Queremos aí desejar que o jornal possa prosseguir por muitos e muitos anos, e parabéns aí pela atitude e pelo carinho, né, Marquinhos, de abraçar um jornal que há tempos é da família e continuar aí tocando em meio a todas as dificuldades que encontramos no meio do caminho, né? É isso aí. Eu agradeço, Tony, mais uma vez a oportunidade, Marquinhos, ao Carlão, a toda a equipe da Raiz aqui, que sempre recebeu a gente com muito carinho.
o Rogério Naldo, também mandar um abraço pra ele, senão vai ficar bravo. Ele sempre manda um abraço pra mim, né? Boto Rosa, toda a equipe, o Jean, toda a galera aqui, muito sempre parceira do Jornal Semanário. Demir Moreira já mandou aí na primeira edição. A Demir foi na primeira edição aqui, já foi privilegiada, né? Você vê como que a história já vem de lá de trás, né? Agradecer a todos mais uma vez e a todos os leitores do jornal, os internautas, os colaboradores, e falar aí pro pessoal que continue aí apoiando as mídias locais, porque a mídia local, a imprensa local é quem vai continuar trazendo os fatos do cotidiano da cidade e contando a história das pessoas. Acho que isso é muito importante, porque sem os veículos de comunicação local, você acaba perdendo a história da sua cidade. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira também. Muito bom, parabéns. Nós conversamos com o proprietário do Jornal Semanário, que está completando 30 anos de existência, Túlio Darros, que falou aqui um pouquinho e contou um pouquinho da história do jornal O Semanário.